Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma hora do intervalo. Esse bate-papo aqui do Centro de Referências em Educação Integral para a gente conversar sobre temas relevantes para a sociedade, para a educação. Uma horinha aqui para a gente bater um papo. E hoje a gente vai conversar sobre um material gratuito que se chama Diretrizes de Educação Integral Antirracista, que foi lançada pela Cidade Escola Aprendiz no final do ano passado, em parceria com a Roda Educativa e a Ação Educativa e apoio da Pórticos, além de outras 26 organizações. Esse material ele traz conceitos e práticas da educação integral e da educação para as relações étnico-raciais para garantir o direito dos estudantes. Ele é voltado para equipes de ministérios, secretarias e diretorias de educação, além da gestão escolar. Ele resgata conceitos e práticas da educação escolar quilombola e indígena, bem como das leis 10.639 e 11.645, que instituíram a obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena em toda a educação básica. Esse material está disponível lá no site do CR, que é educacauintegral.org.br. Vocês podem acessar o material lá na home do nosso site. Aqui no Instagram também tem várias postagens, vários vídeos explicando um pouco mais sobre esse material. E hoje nós vamos abordar um dos pontos específicos sobre ele, que esse material traz, que são alguns apontamentos que a educadora Nilma Lino Gomes faz sobre as várias dimensões do sujeito na educação integral, pensando a partir da perspectiva do combate ao racismo em cada um deles. Então é uma reflexão que pode ajudar a colocar em prática efetivamente o combate ao racismo nas escolas. E aí, para começar esse papo, eu quero convidar a Tori, que é a editora do Centro de Referências em Educação Integral e é quem vai conduzir esse papo comigo. Ela vai entrar pelo site do Educação e Território, que é um site parceiro do CR. Olá, Tori, boa tarde. Cheguei. Oi, Ingrid, boa tarde. Gente, essa é a nossa segunda tentativa, porque a luz não está ajudando a internet aqui em São Paulo hoje, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vamos chamar nossas convidadas maravilhosas? Vamos convidá-las. Vou chamar então aqui. A Ingrid vai chamar a Jaqueline Lima Santos, que é doutora em Antropologia Social pela Unicamp. Ela é Harvard Alumni Fellow, ela atua como professora, pesquisadora, consultora nas áreas de equidade, raça, gênero, diversidade, educação, infância e juventude, história, cultura afro-brasileira e africana, além de países africanos de língua oficial portuguesa. E ela é a coordenadora, né, desse material, que é a publicação das diretrizes da educação integral antirracista. Além da Jaqueline, vai participar hoje aqui com a gente, compartilhando a Renata Greenfeld, que é formadora e coordenadora pedagógica da nossa super organização parceira Roda Educativa, e ela também foi uma das especialistas, né, que participou da elaboração do Diretrizes para a Educação Integral Antirracista. Ela é graduada em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, Pedagogia pelo Singularidades, e ainda é mestra na área de Políticas Públicas e Gestão pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Oi, Jaque. Oi, Renata. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem agora? Ouvindo Sim, super bem professora. você, Jaqueline. Agora a Renata, a gente está com um pouquinho de Agora, me dificuldade ouvi? de ouvir. Me ouvem? Agora Sim. sim. Boa Pronto, tarde, estamos gente. todas aqui. Ufa! Conseguimos. Gente, uma alegria receber vocês na hora do intervalo. E antes da gente começar, queria pedir uma rodada para a gente fazer uma autodescrição para acessibilidade. Eu vou começar. Eu sou uma mulher amarela, eu tenho cabelo escuro, cacheado, um pouco abaixo do ombro. Eu estou usando uma blusa branca de regata, um colar dourado, um brinco de madeira. E atrás de mim é possível ver uma parede branca com algumas prateleiras e plantas. Tá bom. Obrigada, Ingrid. Meu nome é Tori Helena. Eu sou uma mulher amarela de ascendência japonesa. Tenho cabelos curtos, pintados de azul, que hoje estão trançados aqui porque tá muito quente. Tô usando um batom vermelho e um kimono branco com estampa de joias. Quer fazer a sua, Jaque?
Oi, boa tarde novamente. Eu sou Jaqueline, eu sou uma mulher negra, da cor parda, tenho cabelo marrom dourado, estou com coque, com uma mecha do lado esquerdo, estou usando um vestido da cor bege, e estou aqui no meu escritório que tem uma parede de fundo creme. Bom, boa tarde, eu sou Renata Grinfeld, sou uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros, eu estou usando óculos, estou com uma blusa com um desenho roxo e vermelho, atrás de mim tem uma estante com livros, e obrigada pelo convite, Ingrid Tori, um prazer estar com você aqui, Jaque, sempre aprendendo com você. Um prazer. Bom, gente. Bom, gente, vamos começar então as nossas perguntas. Tava contando um pouco para vocês, né, sobre uma das intelectuais que influencia e embasa as diretrizes de educação integral antirracista, que é ninguém mais, ninguém menos do que Nilma Lino Gomes, né? Essa super referência pra gente. Ela, em uma palestra, né, para a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, ela afirma que a educação integral e a educação das relações étnico-raciais são interligadas. Então, nós gostaríamos de ouvir vocês duas sobre o que há de comum entre esses dois conceitos, como é que eles caminham juntos. Quer começar, Jaque? Pode começar. Pode começar. Bom, eles estão mais que interligados, né? A gente sempre conversou bastante sobre isso no desenvolvimento do documento. Um depende do outro, né? Não existe um sem o outro. Se você for pensar numa educação integral plena, num desenvolvimento pleno, né? Precisa ser antirracista, né? Precisa ter essa concepção do sujeito, porque se ele é integralmente desenvolvido, não cabe. O racismo é algo que fragmenta, que segrega, que aparta, né? E aí é o contrário do que a gente concebe como educação integral, né? E aí, o que eu fiquei pensando, que lá no documento, né, já que no capítulo 4, onde tem essa apresentação da professora Nilma Lino Gomes, né, tem também uma tabela que articula alguns princípios, né, com práticas possíveis, né? E quando você vai no princípio da educação integral, peço licença aqui para ler 4 possibilidades, né? Então, dá importância aos aspectos relacionados às identidades, subjetividades, trajetórias, contextos e experiências dos sujeitos e grupos no processo de formação, estabelecer uma lógica de horizontalidade entre sujeitos e entre sujeitos e natureza, né? Isso precisa ser antirracista para isso, porque o racismo supõe uma relação de superioridade, então para romper com isso, a gente precisa estabelecer essa ideia de horizontalidade, precisa dialogar com interesses e condições dos sujeitos e compreender o território como um território educativo, né? Então, acho que para começar, assim, pensando alto, as duas coisas são interdependentes, né? Bom, a gente no documento, a gente apresenta que, embora esses dois campos eles tenham muito a ver e eles estejam interrelacionados, quando a gente analisa as produções sobre educação integral, elas pouco falam de educação para as relações étnico-raciais, e quando a gente analisa as produções de educação para as relações étnico-raciais, embora elas estejam falando de desenvolvimento integral, elas pouco falam, elas não usam o termo desenvolvimento integral, né? Mas o que o campo da educação antirracista tem chamado a atenção há anos é que não existe aprendizagem, desenvolvimento, né? E os direitos e a efetivação dos direitos educacionais com o racismo, né? Porque o racismo ele impacta o processo educacional, ele impacta a trajetória das pessoas. Então, o que esse campo tem feito? Ele tem chamado a atenção que é preciso valorizar as contribuições sociais, culturais, científicas, tecnológicas dos diferentes povos que formam a nação brasileira, para a formação da sociedade brasileira no currículo, para que as pessoas se identifiquem, se sentem parte, que é preciso falar da diversidade das diferenças e valorizar essas diversidades e diferenças, né?
e valorizar também o que essas diversidades e diferenças traz para o campo educacional, né? Por exemplo, quais são os saberes locais do território, né? Qual é a dinâmica local dos territórios? A educação para as relações étnico-raciais está falando isso, né, há muito tempo, há muitas décadas. E essa é a perspectiva de desenvolvimento integral, né, da educação integral, né, pensar as dimensões social, cognitiva, cultural, as dimensões físicas, né? Então, essas diferentes dimensões, né, a forma como ela é abordada no campo da educação integral tem sido trabalhado pela educação para as relações étnico-raciais na prática, né, na proposição prática de uma educação que valoriza essa pluralidade. Então, elas são indissociáveis e elas precisam andar em conjunto. Perfeito. E é maravilhoso que no documento, né, no Diretrizes, vocês materializam esse casamento, essa união, essa indissociabilidade, né? A gente coloca lá educação integral antirracista. Uma não tem sem a outra, né? Pra gente continuar aqui a conversa, gente, queria perguntar, né? A Nilma, ela faz várias perguntas ali que fazem a gente refletir, isso tá ali no material, né? São provocações que ajudam, que podem ajudar a colocar realmente a educação para as relações étnico-raciais em prática, né, quando você está trabalhando com educação integral, em tempo integral. Queria que a gente vai falar sobre cada uma delas, mas eu queria começar pelo que ela chama de dimensão física, né? O que é fundamental para vocês, na visão de vocês, para a gente observar nas escolas com relação a esse aspecto? Então, a dimensão física, né? A gente está falando de uma dimensão que busca valorizar, né, na perspectiva, o que. Cortou um pouquinho, mas pode voltar. Alguém me ligou, desculpa. Então, a Nilma, ela fala que a gente precisa emancipar as dimensões do desenvolvimento integral à luz do que a gente fala na educação para as relações étnico-raciais. E a gente tem, devido ao racismo, um corpo que é desumanizado, né? Um corpo de grupos historicamente discriminados, grupos não brancos, que são desumanizados no ambiente escolar. Desumanizados como? Não se vê no material didático, não se vê nas pinturas que tem na escola, não se vê na história que é contada do nosso país na escola, né? Então não se identifica com aquele espaço. Né? Então, e que é violentado, né? Quando a gente olha para a trajetória educacional dos meninos negros, né, que são colocados como agressivos, por exemplo, que são isolados, a estética das meninas negras, as violências que elas sofrem na escola. Então, quando ela fala dessa dimensão física, é de respeitar a integridade desse corpo deshumanizado, né? Dando visibilidade para esse corpo deshumanizado, valorizando esse corpo desumanizado e garantindo o reconhecimento desse corpo desumanizado, né? Para que as pessoas não sofram racismo, chacotas, violências por ser colocado no campo da diferença. Até porque, na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, a diferença está em todos nós. Não existe um universal e os outros diferentes, né? A diferença está em todos nós. Então, ela está falando sobre isso, né? Sobre os fenótipos, os elementos que faz com que esses corpos sejam menos vistos, menos tocados, né? E também que sejam direcionados para alguns lugares, algumas caixinhas, né? A gente tem os estudos da Eliane Cavaleiro lá desde os anos 90, que os estudos que são realizados hoje repetem as mesmas evidências, né? Na educação infantil, as crianças negras são menos tocadas, vistas como mais autônomas, que se resolvem sozinhas, né? Não precisam de cuidado. No ensino fundamental, os meninos negros são direcionados para as Olimpíadas de jogos, né? De futebol, de esportes, e os brancos para as Olimpíadas de ciência, matemática, português, né? As meninas negras recebem menos atenção também, né? Então, é a visibilidade desse corpo, né? É a reumanização desse corpo. Quando a gente fala da dimensão física, a gente tem que trabalhar essa questão da reumanização. Ela fala muito, né, do autocuidado nessa dimensão física, né, do bem-estar,
da valorização da potência e beleza da corporeidade negra, né? E nas escolas o que a gente precisa prestar bastante atenção é não só se isso acontece, mas prevenir, como a Jaque falou, todo racismo que acontece e atuar sobre essas práticas discriminatórias. Precisa acontecer, precisa ter uma atuação imediata, né? Assim, a intolerância não é tolerável. Eu lembro de uma proposta de resolução dialógica de conflito que fala muito na corresponsabilização de todo mundo precisa estar atento para isso, né? E para ter isso, essa corresponsabilização, precisa ter um processo de conscientização, né? Outro princípio que está lá no documento, lá em cima eu dei o exemplo do princípio da própria educação integral, mas é a convivência democrática, que tem muito a ver com essa conscientização, né, de todo mundo. Então, na prática, para que isso aconteça, né, então, para além do que tudo que a Jaque já falou, né, mas espaços de diálogo para romper com a naturalização do racismo e promover a valorização da potência desses corpos, né, como a Nilma Lima Gomes menciona. E uma coisa que eu achei muito interessante dessa provocação que ela faz, porque ela destrincha cada uma das dimensões e nos ajuda justamente nessa conscientização. Mas é claro que todas as dimensões estão interligadas também. Então, a gente vai se conscientizando desses aspectos que são específicos, ela vai fazendo perguntas que podem, assim, virar indicadores para as escolas pensarem sobre isso, né? Mas isso tem impactos, por exemplo, a gente vai falar depois da dimensão que é a dimensão emocional, né? Como é que a dimensão física, como é que esse tratamento, o respeito e a valorização dessa corporeidade negra impacta também na construção de subjetividades, faz parte de outra dimensão, que é a dimensão emocional, e claro, também impacta nas aprendizagens, né? A gente está falando de uma coisa que não é integral, né? Como a gente falou antes, não é fragmentada. Mas, enfim, quando tem a valorização das diversidades, né, esse pertencimento acontece de forma mais fluida. Nossa, com certeza. E aí vocês estão dizendo, né? As coisas estão interligadas. E é muito legal que vocês também já vão fazendo uma costura entre como o racismo se manifesta na escola e quais são os caminhos para combatê-lo, né? Tá tudo muito interligado. E aí pensando nisso, né, a Nilma continua e aí ela pergunta, né, como que o antirracismo se faz presente ao considerarmos nas políticas e nas práticas de educação integral a importância das interações sociais, né? Então a gente falou aqui agora dessa criança, desse adolescente negro que chega na escola, e agora como é que acontece essa socialização nessa escola que pode estar atenta às relações étnico-raciais. Eu acho que nesse ponto que ela está falando da dimensão da educação para as relações étnico-raciais. O que é isso, né, lá nas diretrizes de educação para as relações étnico-raciais? Porque ela tem duas dimensões, grandes dimensões, né? A de educação para as relações étnico-raciais e a de ensino, história e cultura africana e afro-brasileira. Na dimensão de educação para as relações étnico-raciais, as diretrizes diz que a gente tem que refletir, né, como nós, brancos, negros, indígenas, asiáticos, nos relacionamos no dia a dia e como nós produzimos desigualdades, né? E essa reflexão sobre as relações étnico-raciais nos reeduca, né, para corrigir aqueles problemas e aqueles erros que a gente vem cometendo. Então, não dá para pensar em interação social sem pensar o contato com a diferença, a hierarquização das diferenças e os problemas que são ocasionados pela hierarquização das diferenças. E a Nilma está falando disso, né? Então, a questão das diferenças ela não pode ser invisível quando a gente está falando das interações, né? Os sujeitos, eles têm uma origem sociocultural, têm identidade de gênero, têm identidade racial, e a gente sabe que a nossa sociedade é racista. Então, não dá para pensar em interação sem levar em consideração essa dinâmica. De fato, a gente é formado pelas interações, né? Eu sou o que o outro me vê, como o outro me vê, e a gente vai se formando por essas interações, e se elas têm um caráter racista, isso tem uma implicação dessa relação hierarquizada, isso tem certamente implicações negativas, né? Então, por isso que a escola precisa fazer é promover essas interações da diversidade, valorizar as diferentes culturas,
e também identificar ações que já estão naturalizadas para desnaturalizar, né? Lá no documento, a última parte traz as competências da educação integral antirracista em diferentes esferas, vamos dizer assim, diferentes tipos de gestão. Então, gestão educacional, a gestão escolar, a gestão de sala de aula, a gestão da comunidade. E quando eu pensei em interações, eu pensei muito na gestão de sala de aula em si, claro que todas estão interligadas, né? Mas eu lembrei de um exemplo, de uma prática, a gente falou muito disso no processo de construção, que foi super coletivo, né? Mas um exemplo que a Alessandra Tavares, que é coordenadora lá da Roda também, coordena um projeto que chama JAE, sempre traz para a gente, chama Mapa de Sala. E aí eu vou chegar na coisa das interações, né? É uma estratégia que foi identificada lá nesse projeto JAE, e é um mapeamento que tem a ver com diagnóstico, né? Uma visão, quando a Jaque fala de visibilidade, né? Acho que é isso, um mapeamento e um diagnóstico dão para a gente essa visibilidade e traz aquela conscientização, né? Que a gente falou no começo. Então, o mapa da turma, então imaginem assim, eu sou a professora, minha mesinha lá na frente, 4, 5 fileiras, daquele jeito que a gente conhece, eles fizeram um mapeamento com 3 indicadores de cor e raça, gênero e nível de fluência leitora. Agora imaginem, quem que está lá no fundão com menos aprendizagens? Quem que está mais perto das professoras com mais aprendizagens? Não precisa nem falar, né, gente? A gente já, isso só que quando isso aparece com essa visibilidade, o professor, a professora tem a possibilidade de reorganizar isso. E aí as interações mudam, porque ela reorganiza em grupos que pessoas que antes não se falavam começam a se falar isso. A gente vai se formando nessas novas interações, né? E vai se enriquecendo com novas conexões que antes não aconteciam. Mas porque foi possível a tal da visibilidade, né? É isso. O que está escondido, né, Jaqueline, acaba que a gente não discute, a gente não trata, a gente não olha, a gente não resolve, né? Então, essas estratégias são bem interessantes e trazer isso para o primeiro plano, eu acho que é super relevante para o trabalho do professor hoje, para as reflexões aqui que a gente tá fazendo. Você ia complementar, Jaqueline? Te interrompi? Então tá bom. Bom, Maravilha. Vamos seguir aqui então. E para a educação integral, né, que pensando nesse campo, é essencial que as escolas também levem em conta, a gente está falando aqui de várias dimensões, mas a dimensão emocional, né, dos estudantes. Como que isso se relaciona com a relação para as educações étnico-raciais e como que a gente pode observar, prestar atenção nesse aspecto na escola? desculpa, cortou para mim. Você podia repetir? Com certeza. Vou perguntar de novo. Estou perguntando sobre o aspecto emocional, né? O desenvolvimento emocional dos estudantes. Como que isso se relaciona? Como que a gente pode considerar isso, né, nesse assunto que a gente está falando de educação integral antirracista, relações étnico-raciais? Como que a gente pode observar esse ponto nas escolas, no dia a dia da sala de aula? Deu para ouvir? Hoje a gente fala muito dos aspectos socioemocionais, né, do desenvolvimento socioemocional da educação. Muitas pessoas acreditam que a escola não é um espaço para trabalhar o desenvolvimento socioemocional do ponto de vista individual, porque os professores e as professoras não são preparados para isso. E outras pessoas falam a escola tem que ter um suporte, porque senão sobra para as professoras e para os professores que não estão preparados para esse dilema. Só que esse debate do desenvolvimento socioemocional, ele tem ido para um caminho que é diferente do que a Nilma aponta, né? Que é de responsabilizar o sujeito, né? Para que ele seja um sujeito resiliente, para que ele tenha resposta, para que ele tenha autoestima. E não é só isso, né? Porque a sua... os seus aspectos subjetivos, eles refletem também a interação e aquilo que ele está vivendo no universo que ele está inserido, né? E quando a Nilma fala do aspecto socioemocional, ela está falando do reconhecimento, né? Tipo, da sua identidade, da valorização da sua identidade. Isso é fundamental para o desenvolvimento socioemocional. Se a gente não reconhece o racismo, que ele gera hierarquização, que ele está gerando problemas, e que a gente tem que fazer uma mudança no currículo, né? Coloque esse sujeito como protagonista da história brasileira, como parte da construção desse país, né? E que valorize seus aspectos estéticos,
sociais e culturais e que humanize sua relação com as pessoas, né? Que eles passem a ser tocados, passem a ser considerados como sujeito. Quando a gente considera essa dimensão, né? Aí a gente está contribuindo para o desenvolvimento socioemocional. Então, o desenvolvimento socioemocional ele não acontece apenas a partir do desenvolvimento individual do sujeito, mas como que a gente conversa sobre essas diferenças, sobre essas subjetividades, como a gente coloca em evidência essa subjetividade para ter esse reconhecimento, né? E um reconhecimento, para além do reconhecimento, né, valorização e respeito do que esses sujeitos são. Então, não dá para trabalhar desenvolvimento socioemocional só pensando no aspecto individual sem considerar a percepção, né? O acolhimento, né? O reconhecimento, enfim, esses elementos. Ela, quando a Jaque vai falando, para mim vem muito assim, coletivo, quando né, essa dimensão emocional, embora seja um desenvolvimento integral do sujeito, tem essa esfera que é do coletivo quando a gente fala da escola, né? A própria Nilma, ela fala de uma vivência de experiências afirmativas, né? Vivências afirmativas no cotidiano da escola para essa formação dessa subjetividade que é crítica, né? Que é crítica a qualquer tipo de violência que vai trabalhar para isso, né? Para a gente romper com essa naturalização. Então, assim, a gente já falou, né, da valorização e respeito pelas diversidades, que também dialoga com as dimensões que a gente comentou aqui, né, outra física, social, e que gera esse bem-estar e pertencimento da escola. E aí, a Jaque mencionou aqui, mas eu vou detalhar um pouquinho mais, ela falou do currículo, e tem outro princípio lá, que é a justiça curricular, né? Então, também a Jaque falou antes, mas lá tem, quando a gente pensa em práticas associadas, né, é abordar a ERE em uma perspectiva que não só celebre essas diferenças, mas também problematize, né, a partir da compreensão tô lendo, tá? Isso está lá no texto. De conceitos como branquitude, enquanto termo construído dentro da teoria crítica e raça com o objetivo de enunciar estruturas sociais que produzem e reproduzem a supremacia branca e o privilégio branco, resultado da expansão colonial. Isso aqui me fez lembrar muito tanto o Projeto Quirino, se alguém não escutou, por favor, escute, né? Como também uma fala de uma liderança indígena em relação às leis 10.639 e 11.645, que, embora, né, a 10.639 já tem mais de 20 anos e a gente tem, infelizmente, pouca implementação ainda, né? Essa pessoa falou que a gente precisa virar uma chave, que isso é um direito de todo mundo. Ih, já que caiu, né? Não é um direito só das minorias, isso tem a ver com todo mundo, né? O direito das crianças brancas e negras de conhecerem essa outra história, né? Porque, como diz a Chimamanda, é o perigo de uma história única, né? Que a gente tem. Então, quando a gente fala disso, precisa dessa conscientização, a gente precisa dessa outra história, isso precisa estar implementado, né? Então, também tem ali outra ação que é possibilitar a reflexão sobre a manifestação do racismo e as questões de diversidade no território, né, que eles vivem. Valorizar essa diversidade das histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e também de outros grupos que são prejudicados, né, pela história colonial, pela escravidão e pelo racismo. Enfim, e reconhecer que tem outras epistemologias, que tem outros conhecimentos, que tem outros saberes. A Jaque mencionou um pouco essa relação com os saberes do território também, né? E acho que isso da justiça curricular está lá como princípio. A gente precisa prestar atenção também para esse desenvolvimento emocional, né? Nossa, com certeza, né? Gente, tá muito legal ouvir vocês. Dá vontade de passar o dia aqui batendo papo com vocês e ouvindo mais, né? Sobre tudo isso. E aí, pegando gancho nisso que você estava falando, né? Da justiça curricular, acho que vale perguntar também dessa dimensão cultural, que a Nilma provoca, né? Perguntando como que as manifestações culturais afro-brasileiras no território dialogam com experiências de educação integral, né? Se isso acontece via folclorização e apenas com práticas para acalmar os estudantes ditos indisciplinados. Para vocês, como que é importante que essa dimensão cultural seja olhada e considerada na escola nessa perspectiva? Quer começar, Jaque? Quem sabe?
Então, então vamos lá. Eu acho que tem uma coisa, né, que as diretrizes apontam também, que a Nilma segue muito aquela construção coletiva das diretrizes, que tem uma coisa, uma questão ali nas diretrizes, que a Petronilha ela fala o seguinte: o que é consciência negra para o negro e o que é consciência negra para o branco, né? E a consciência negra para o branco é reconhecer as formas de fazer, interagir, que estão no nosso cotidiano, que tem origem africana e afro-brasileira. Por exemplo, as nossas práticas de medicina tradicional e cuidado de uma doença, ou no carnaval, ou as coisas que a gente faz no carnaval, ou os rituais que a gente faz durante as festas do Ano Novo, as palavras africanas que estão na nossa língua, né? Indígenas então, também. Isso, indígenas também. Então, a questão é que não é uma cultura do outro e distante, né? É uma cultura que influenciou a formação da sociedade brasileira, né? E são práticas culturais diversas, né? Porque os povos africanos que foram trazidos para cá eram de diversas etnias, que conformaram nossos hábitos, as nossas formas de cuidar, né? Também indígenas, né? Eu estou falando especificamente dessas diretrizes, mas também indígenas, como a Renata ressaltou, que estão presentes no nosso cotidiano e que têm saberes, né? Tem conhecimentos. Então, por exemplo, se a gente está falando de desenvolvimento de uma educação articulada com o território, como que a gente valoriza esses saberes locais? Como a gente traz essas práticas culturais na escola? Como que a gente problematiza as discriminações que acontecem com essas práticas culturais, né? Por exemplo, quando a gente fala das comunidades de terreiro, né, que são demonizadas, né? Eu já tive experiência de chegar numa escola para dar formação e todo mundo falar que não tinha racismo, que todo mundo era tratado igual. Aí, de repente, quando a gente começa a colocar algumas questões, professores compartilham a experiência de que uma estudante abandonou a escola, né? Eles não entendem que foram os fatores adversos que expulsaram ela, porque ela passou por um ritual de iniciação numa religião de matriz africana, que a família dela frequenta, né? Uma linhagem familiar. E ela raspou a cabeça. E quando ela raspou a cabeça, ela disse na escola, ela não contou na escola que ela tinha passado pelo ritual de iniciação. Ela disse que ela estava com câncer, né? E era mais fácil falar que estava com câncer do que poder falar da sua religião para você não sofrer violência. Mas quando os estudantes identificaram que ela tinha um fio de conta no pescoço e que era relacionado à religião, eles começaram a violentar ela verbalmente, ir para cima dela, falar de Jesus, etc. E essa estudante não voltou mais para a escola, né? Então, como que a gente reconhece e valoriza, né, aquilo que está no nosso território, né? Eu sei que a escola é espaço laico, mas assim, reconhecer e valorizar no sentido de valorizar as diferenças e humanizá-las, né? E tirar desse campo da hierarquização das diferenças. Eu vou pegar o gancho da Jaque, de trazer, né, assim, a cultura africana, afro-brasileira e indígena são a matriz, né, da sociedade brasileira. Ela faz parte do cotidiano e por isso acho que precisa ter um deslocamento. Elas ficam meio à parte. A professora Nilma Lino Gomes fala de uma maneira mais ampla da diversidade, que precisa estar na centralidade do debate e não nesse lugar folclórico, nesse lugar exótico, né? Ela fala uma coisa que eu achei muito forte quando eu li, assim, ela fala de tirar a diversidade do lugar da suspeita. Isso é urgente, né, gente? Então, que a diversidade precisa desse deslocamento, precisa ocupar o centro das práticas pedagógicas, né, das relações humanas, porque senão a gente não rompe com isso. Então, nesse sentido, aí fiz uma outra relação que eu escutei do Tiago Rogério, que é o autor e criador do Projeto Quirina. Outro dia ele estava numa live falando, estava junto a Silvane, que é outra autora aqui das diretrizes, né, da ação educativa. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque pensando culturalmente, né, a Jaque citou aqui conhecimentos científicos, medicinais, e a gente vai ver em números, por exemplo, a crise climática, que é uma crise que nos afeta a todos, né? Onde a gente tem
maior preservação é nos territórios indígenas e quilombolas, né? Então, eles têm uma noção de coletivo, e o país trata mal quem trata bem o meio ambiente, que é algo necessário para todo mundo, né? Então, tem uma relação aí que precisa ser modificada, né? Porque, enfim, só para trazer à luz essa noção de coletivo, né, que eles nos ensinam, que a gente precisa aprender muito com eles e poder gerar algum tipo de transformação. O famoso demorou, né? Os povos originários indígenas já estavam aqui, as populações negras também têm uma contribuição central ali para a construção do Brasil e são tratados muitas vezes na escola como um apêndice, uma coisa a mais. A gente tem esses dados aí também sobre a dificuldade, né, de aplicação, de efetivação da Lei 10.639, que acaba que as secretarias de educação e as escolas por exemplo, acabam fazendo isso, né? Falando disso só numa data específica, ali no 20 de novembro, que é super importante, mas que deveria permear ali todo dia, né? Todos os dias deviam ser dias da gente falar sobre tudo isso na escola. E aqui, gente, indo para a última dimensão, assim, né? Que são todas interligadas, mas a gente destrincha para poder olhar ali com uma lupa em cada uma. Queria perguntar para vocês sobre a dimensão também intelectual, né? Como que ela se faz presente na educação para as relações étnico-raciais? Eu acho que alguém compartilhou aqui o link do Projeto Quirino, espero que seja isso. Que é um podcast realmente maravilhoso, que tem livro também, fazendo aqui uma propaganda. Mas perguntando para vocês, né, sobre a dimensão intelectual na educação integral antirracista, como que vocês veem essa questão, como que a escola pode aproveitar? Eu acho que o trabalho, a formação, que valoriza a experiência, valoriza as histórias, valoriza os saberes que os estudantes trazem para dentro do ambiente escolar, né? Ela está valorizando uma diversidade de experiências, né? De pessoas que têm diversas origens, né? Então, esse aspecto, né, do desenvolvimento intelectual, quando as educadoras e os educadores não se colocam como detentores do saber, e também quando eles valorizam outras fontes de conhecimento. Nós aqui somos de uma geração que a gente passou pela escola onde era só valorizado saberes ocidentais, né? Sabe? Os povos indígenas nas Américas, entre outros povos, tem grandes tem contribuições fundamentais para o campo da matemática, da física, da química, da astronomia, né, da biologia, das humanidades, né, do estudo da história. Então, tem tanto essa dimensão de diversificar essa fonte de conhecimento, de saberes, né, e colocar outros povos como produtores de conhecimento, né, mas também tem a dimensão de valorizar, né, as matrizes de conhecimento que esses estudantes trazem para dentro da escola, né, faz parte do processo pedagógico. Então, na educação para as relações étnico-raciais, eu diria que as palavras seriam reconhecimento, valorização e integração dos saberes locais. Perfeito. Só para não repetir a Jaque, mas acho que tem uma questão, né, de retirar essa hierarquia de saberes, né? Como ela trazer outras referências. Repito aqui a Chimamanda, né? Que a gente é muito perigoso a gente ter essa história única, né? E a gente sabe o que acontece, então a gente precisa romper com isso. E que eu fiquei pensando, assim, que qual dentro dessa perspectiva da educação integral, a função social da escola, né? Então a gente precisa ampliar repertório de conhecimentos, né, que permitam que esses estudantes, né, que eles tenham uma compreensão profunda do mundo onde eles vivem, para agir sobre eles, porque isso vai potencializar, né, essa participação ativa. Então tem que valorizar os conhecimentos que eles trazem das suas próprias comunidades. Às vezes é a resolução de um problema que eles sabem resolver muito mais do que um especialista em matemática, porque eles estão acostumados com aquilo. Então, a gente precisa escutar também, né, ter mais escuta dentro das escolas. Então,
para eles terem essa participação ativa e crítica, né, nas escolhas que a gente faz como sociedade, né? Porque a gente está vendo aí consequências sociais que têm aí uma origem também na educação, como a Jaque falou, da história que a gente aprendeu, né? Que ela é bem limitada, para dizer o mínimo, assim. Então, acho que tem que dar uma virada de chave, né? Tem, né? Tem, é urgente, é muito necessário. E esse documento vem justamente para ajudar isso, né? É um material muito detalhado, teoricamente muito bem embasado, e traz muitas reflexões assim para realmente pensar essas várias dimensões da escola. Vale a pena conferir esse material, ele está disponível lá no nosso site, ele é inteiramente gratuito, dá para baixar, usar informações, fiquei muito à vontade. Gente, estamos chegando perto do fim da nossa live. Fizemos aqui um passeio, né, por essas várias dimensões do desenvolvimento integral dos sujeitos, para olhar, como a Tori falou, né, com uma lupa mais de perto, como é que o combate ao racismo pode se dar em cada uma dessas dimensões. E foi um prazer ouvir vocês, enriqueceram muito o debate. Muito obrigada por tantas contribuições. Vamos encerrando por aqui. Queria deixar aberto para vocês se despedirem. E agradecer o convite, né, para participar dessa live, poder compartilhar a produção intelectual fundamental, né, educação e educação e pedir para as pessoas que espalhem essa ideia, educação integral. Eu também quero agradecer muito o convite. Sou muito feliz assim por ter tido essa oportunidade. Quero dizer aqui, né, que trabalhar com a Jaque foi um processo de muita aprendizagem nesse documento. E também queria dizer uma curiosidade, né? Eu falei um monte do Projeto Quirino. E quem foi o Manuel Quirino, que foi o primeiro, vamos dizer, intelectual negro a colocar a referência negra positiva, né, na história, assim, que ele escrevia livros e ele falava, eu estava procurando aqui, eu anotei em algum lugar, mas ele traz esse aspecto, a positividade, né, pro afro-brasileiro, enfim, então acho que é disso que a gente precisa. Muito obrigada aí para quem está ouvindo também. Obrigada, gente. Agradecer também, agradecer as duas. Vamos espalhar esse material, tá lá no site do Centro de Referência de Educação Integral. Se vocês também navegarem aqui pelos conteúdos do Instagram, tem várias postagens, vários materiais sobre isso, os slides, coisas maravilhosas. E a gente convida a todo mundo ler e depois voltar e rever essa live, porque aí você vai entendendo que a gente estava falando com pessoas de altíssimo nível, que são as autoras, as criadoras aqui desse documento super importante. Então, queria agradecer a todo mundo e desejar uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Ingrid. Aproveitar, lembrar que no mês que vem a gente continua esse papo com as outras duas autoras desse material. E aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhar um pouquinho mais sobre os princípios da educação integral antirracista com as outras autoras. Então, na última quinta-feira do mês que vem, estamos de volta com esse tema. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.